Bom, vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre princípios importantes aqui para quem quer hipertrofia, ou seja, aumento da massa magra. O que eu sempre gosto de chamar a atenção, beleza? O músculo ele é feito de proteína, né? Ele é feito de aminoácidos. E para que eu tenha um aumento do tamanho do músculo, eu preciso colocar mais proteína aqui dentro. Eu preciso aumentar a quantidade de proteína lá dentro. Então eu preciso fazer com que a síntese de proteínas supere a degradação. Então, no caso do processo de emagrecimento, a gente quer que haja maior gasto energético do que ingesta energética. No caso da hipertrofia, o que eu quero é que a síntese de proteína, que é aquilo que forma o músculo, seja maior do que a degradação, porque o nosso corpo está sempre em síntese, fazendo novas proteínas e degradando proteínas. Ele está sempre assim. Então, quando você ingere, por exemplo, né, quando você ingere proteína, você tem uma elevação de forma aguda da sua síntese proteica. Então, vamos dizer que isso aqui é a alimentação, beleza? Quando você treina força, você também tem uma elevação aguda, né, da sua síntese proteica, são as duas coisas que elevam a síntese proteica. Só que qual é a diferença da alimentação para o treino? O treino, ele, além de gerar uma elevação aguda nos níveis de síntese proteica, ele aumenta também de forma crônica. Então, o seu basal, a síntese sua parado, sem fazer nada, ela aumenta à medida que você treina força ao longo do tempo. Então, o treino de força, ele aumenta a síntese basal, por isso que ele é extremamente importante para gerar hipertrofia. Não é só uma questão de comer, beleza? Mais proteína. O treino de força, ele faz uma série de alterações na fibra muscular, aumentando a capacidade de produzir novas proteínas, né? Através de ribossomos e tudo mais. Então, por isso que é fundamental treinar força, não é só comer proteína, mas comer proteína é importante. Eu preciso colocar proteína para dentro. Não adianta nada, por exemplo, eu pegar muito peso e não ter, né, o tijolinho necessário para fazer mais músculo. Então a proteína é como se fosse um tijolo que eu preciso para colocar músculo lá dentro. Só que aqui a gente tem um outro grande problema, né? No caso do emagrecimento, o que eu quero é estar num déficit calórico. Eu quero consumir menos calorias do que eu gasto. Se o objetivo for gerar hipertrofia, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a proteína que eu estou utilizando ela vai acabar ajudando como substrato energético e não ajudando a fazer músculos. Então, especialmente se o meu objetivo é hipertrofia, eu preciso, no mínimo, consumir a mesma quantidade de calorias que o meu corpo gasta, se possível, um pouquinho mais. E uma quantidade um pouquinho maior de proteínas também. Por quê? Porque o que eu quero é fazer todos os estímulos que aumentam a síntese, ou seja, eu quero fazer treino, quero ingerir proteína para que a minha síntese seja muito grande e a minha degradação seja bem pequenininha. E como consequência, o que eu vou ter? Eu vou ter um balanço positivo de síntese. Isso é a base principal. Por isso que, se o seu objetivo é hipertrofia, sim, você precisa se alimentar bem, e gerindo uma quantidade adequada de proteína e uma quantidade adequada de calorias. Calorias essas que vão vir de gorduras e carboidratos. A fonte acaba não sendo tão predominante assim, né? A gente sabe de alguma maneira que é importante consumir carboidrato, mas é fundamental que você ingira a quantidade de calorias adequada. Então, repara, no processo de hipertrofia, eu preciso treinar força para gerar uma elevação crônica e para gerar uma elevação aguda dos níveis de síntese e para reduzir, né, a degradação. Mas no fundo, é um contexto como um todo. É muito difícil a gente falar de qualquer mudança no corpo sem juntar a alimentação com o que você vai realizar de treino. Então, no treino de força, no treino para hipertrofia, o principal, você precisa gerar tensão no seu músculo. Ao gerar tensão no músculo, você vai estimular a síntese proteica. Por que eu digo isso? Muita gente no passado achava que o dano muscular, ou seja, eu precisava treinar para gerar muito dano no músculo com grandes elevações, com grandes amplitudes e tal. A gente sabe que grandes amplitudes são importantes, a gente sabe que está minimamente próximo a falha importante, mas não necessariamente eu preciso treinar sempre pensando no dano. Por quê? Porque o dano é uma consequência da tensão que eu coloquei ali. Então, ele não é obrigatório. Inclusive, alguns estudos do Philip Damas mostraram que, num processo inicial, o dano é tão grande que você nem tem síntese para gerar hipertrofia. A síntese é toda feita para tentar minimizar o dano. A hipertrofia real ela só acontece depois que você tem menos dano muscular. Então, o que eu quero trazer para vocês? O treino não necessariamente precisa gerar dano, ele precisa gerar um esforço para o seu músculo, precisa gerar tensão para que estimule a síntese proteica. Como é que eu consigo estimular a síntese proteica de forma, consistente? Porque o meu corpo se adapta. Como sempre, fazendo de alguma forma progressão. Então, no meu programa de treinamento, se hoje eu peguei 50 quilos para agachar para 10 repetições, no meu próximo treino eu tenho que ou pegar 55 ou tentar fazer
10 a 12 repetições, fazer mais do que 10. Por quê? Para que eu dê sempre um novo estímulo que o meu corpo não está acostumado, e esse novo estímulo pode vir através de uma maior tensão ou através de um exercício diferente que você não está acostumado, para que a gente esteja sempre progredindo, gerando síntese e fazendo todo esse processo aqui acontecer. Então, repara que, no final das contas, quando a gente fala de princípios de treinamento, dependendo do meu objetivo, a forma como eu vou treinar é diferente. No processo de emagrecimento, eu também preciso pensar dessa forma. Eu preciso pensar em construir músculo, mas não necessariamente eu vou conseguir. Por quê? Porque talvez eu esteja em déficit energético, isso vai dificultar. Mas dentro do processo de hipertrofia, não. Eu preciso imaginar que eu tenho que ter os tijolinhos para construir o músculo, mas eu preciso de energia para fazer aquilo acontecer. Então, a proteína é o tijolinho, a caloria é a energia para fazer aquilo acontecer. E ao longo do tempo, eu preciso gerar tensão no meu músculo, tensão de forma progressiva, para que ele de alguma forma ganhe tamanho. Só tem um detalhe aí. Quando a gente fala isso, algumas pessoas pensam o seguinte: ah, tá, Rafa, então beleza. Então eu vou fazer um grau de tensão muito elevado e quanto mais, melhor. Só que não, o nosso corpo ele aguenta até um determinado ponto. Depois ele começa a não aguentar mais tanto e a gente tem o que a gente chama na literatura de diminishing returns, né? Ou seja, eu cheguei a um ponto onde agora eu não tenho mais resultado e começo a ter uma involução porque o grau de fadiga que eu estou gerando é tão grande que o meu corpo não consegue se adaptar. Então, dentro dos nossos programas de treinamento aqui, você vai ver que existe um volume que normalmente está aqui dentro dessa faixa, que é um volume que vai gerar hipertrofia, mas que não vai gerar uma fadiga tão grande a ponto de você começar a evoluir, porque o seu corpo não está suportando isso que você fez. Porque o nosso corpo está sempre assim, todo o estresse que eu gero nele é um estímulo. Esse estímulo, até certo ponto, é benéfico. Quando ele é exagerado, ele começa a ser ruim, especialmente porque eu não consigo me adaptar àquele estímulo. Então, sempre esse é o pensamento. Esse daqui é a ideia, esse daqui é o principal. Se você estiver pensando em gerar hipertrofia, lembra, você precisa gerar tensão progressiva e não necessariamente só aumentar volume. Você precisa dificultar o treino de alguma forma. Você precisa consumir uma quantidade de proteína exatamente para gerar síntese. Você precisa consumir uma quantidade de calorias para gerar síntese. E a gente tem que estar sempre pensando que o objetivo é fazer com que de forma crônica eu aumente minha síntese, de forma aguda eu também tenha elevações. Por isso a importância de consumir, né, alguns alimentos que têm proteína para gerar esse processo. Então, um apanhado geral aqui, só para vocês que de repente estão aqui buscando um pouco disso e querem ter um pouco mais de consciência sobre como gerar resultados importantes para você, beleza?